Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os adúlteros, nem os que cometem pecados contra a natureza entrarão no reino do céu. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Essa é uma advertência direta da palavra de Deus. Não há espaço para desculpas ou interpretações leves. Os pecados sexuais são uma afronta direta ao Criador, uma violação da santidade, e levam a consequências terríveis, tanto nesta vida quanto na eternidade. Você acha que isso não é sério? Então ouça. A Bíblia diz que esses pecados afastam você de Deus, corrompem a sua alma e colocam em risco a sua salvação. Neste vídeo, vou revelar os 3 pecados sexuais mais terríveis, aqueles que a Bíblia trata como uma ofensa mortal contra Deus e a humanidade. E mais do que isso, vou te mostrar como fugir dessas armadilhas antes que seja tarde demais. Fique até o fim, porque essa verdade pode salvar a sua vida e a sua alma. O que são pecados sexuais? Antes de mergulharmos nos 3 pecados mais graves, é importante entender o que a Bíblia chama de pecado sexual. Pecados sexuais são todas as práticas que violam o padrão de santidade estabelecido por Deus para a sexualidade humana. Deus criou o sexo como algo puro e belo dentro do casamento, mas o inimigo tem usado a sexualidade para corromper vidas e afastar pessoas de Deus. Paulo nos alerta em 1 Coríntios 6 e 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. O sexo é algo poderoso e foi feito para a união entre marido e mulher. Qualquer coisa fora desse propósito é considerada um pecado sério. Agora, vamos para os 3 pecados mais terríveis. O primeiro pecado, o adultério. O adultério é um dos pecados mais diretamente condenados pela Bíblia. É tão grave que está listado entre os 10 mandamentos. Não adulterarás, Êxodo 20:40. Mas o que é adultério? É a traição dentro de um casamento, quando alguém quebra a aliança sagrada feita diante de Deus. Esse pecado não é apenas uma ofensa contra o cônjuge, mas também contra Deus, porque o casamento é uma representação da fidelidade de Cristo com a Igreja. Jesus foi ainda mais profundo ao dizer: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. O adultério destrói famílias, causa sofrimento emocional e gera uma cadeia de dor. Mas há esperança. A Bíblia também nos ensina que quem se arrepende genuinamente pode ser restaurado. O segundo pecado, a imoralidade sexual, fornicação. A imoralidade sexual é um termo amplo que aparece frequentemente nas Escrituras. A palavra usada no original grego é porneia, que significa práticas sexuais fora do casamento, como relações antes do casamento, pornografia, promiscuidade e qualquer outro comportamento impuro. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo é direto. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Este pecado é grave porque o corpo humano é descrito como o templo do Espírito Santo. Quando alguém se envolve em práticas impuras, está desonrando esse templo. A imoralidade sexual também nos escraviza. Ela promete prazer, mas entrega vazio, culpa e vergonha. Satanás usa a imoralidade para afastar as pessoas de Deus, mas Cristo nos oferece liberdade. O terceiro pecado, as práticas contrárias à natureza, sodomia. Este é um dos temas mais controversos da atualidade, mas a Bíblia é clara. Em Romanos 1, 26 e 27, Paulo fala sobre aqueles que se afastaram de Deus e se entregaram a paixões vergonhosas. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Essas práticas são uma violação direta do propósito de Deus para a sexualidade. Elas revelam um coração endurecido, que rejeitou a verdade divina. Mas aqui vai uma mensagem importante. Deus não odeia as pessoas, Ele odeia o pecado. E qualquer um que se arrependa, confesse e volte para Deus pode ser completamente restaurado. As consequências espirituais e eternas. Por que esses pecados são tão graves? Porque eles nos afastam de Deus e têm consequências tanto nesta vida quanto na eternidade. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, somos alertados de que quem pratica esses atos não herdará o reino de Deus. Mas atenção! A Bíblia também é um livro de esperança. Em 1 João 1 e 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como vencer esses pecados? Primeiro arrependa-se, reconheça o erro, peça perdão a Deus e decida mudar.
Segundo, ore e busque a Deus. Só Ele pode transformar o coração humano. Terceiro, evite a tentação. Afaste-se de situações que podem te levar ao pecado. Quarto, confie na graça de Cristo. Ele morreu por você e pode te libertar de qualquer pecado. Esses 3 pecados sexuais, adultério, imoralidade sexual e práticas contrárias à natureza, são terríveis porque atacam diretamente o plano perfeito de Deus para a sexualidade e o casamento. Mas a boa notícia é que nenhum pecado é maior do que o poder do perdão de Deus. Se você está lutando contra qualquer um desses pecados, não desista. Deus está te chamando hoje para um caminho de pureza e santidade. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, sempre trago mensagens que transformam vidas. Que Deus te abençoe.